Adotando o humor politizado de Ariano Suassuna, o espetáculo As Conchambranças de Quaderna surge em formato presencial e online. Conversei com o elenco, mas dessa vez eu abandono meu microfone e converso online com eles. Olá, eu sou Fernando Neves, diretor do espetáculo O Caso do Coletor Assassinado, primeiro texto da peça As Conchambranças de Quaderna, de Ariano Suassuna. Meu nome é Jorge de Paula. Atualmente eu me denomino teatrista, que é uma nomenclatura de um argentino chamado Jorge Dubat. Enquanto teatrista, ele considera as pessoas que têm múltiplas funções, né, dentro do teatro. E como eu já me aventurei em dirigir, em atuar, em criar cenografias, em escrever também para o teatro, então, atualmente, me faz sentido essa nomenclatura do teatrista. Nascido em Recife, seus 41 anos de idade, taurino, com ascendente sagitário, juremeiro, e muito feliz, muito feliz. Eu sou Guriva, Guriva Portela. É um nome bem comum, né? Como a maioria das pessoas percebe. É um nome de origem cigana, assim como parte de mim, né? Parte do meu sangue. Eu sou de Recife também, me formei em Recife, meu primeiro contato com teatro foi na infância ainda, meu pai é ator, então desde criança que eu acompanho teatro e montagens de vários estilos. Meu pai administrou também muitos anos um teatro em Recife, que era o Teatro Valdemar de Oliveira, onde eu tive a sorte, o prazer de conviver com a Trupe do Barulho, por toda a trajetória da trupe até aqui. Minha primeira formação é em engenharia ambiental, não terminei, abandonei no último ano para fazer teatro. Então, comecei como cenógrafo, figurinista, discípulo de Marcondes Lima, professor da Universidade Federal de Pernambuco, um grande figurinista, um grande cenógrafo. E depois minhas asas cresceram e eu resolvi voar e fui para estudar fora, fui fazer minha formação de comédia dell'arte com a minha mestra, Cláudia Contin Arlecchino, na Itália, em Pordenone. Aproveitando a deixa de Jorge, eu sou capricorniano, olha, com ascendente em câncer, mas eu prefiro dizer que eu sou um macaco azul solar, que é o meu ki. Eu me identifico muito mais com isso, eu sou um macaco azul solar. Sempre brincando, sempre pulando, sempre dando cambalhota. Olá, eu sou a Bruna Recchia, tenho 28 anos, sou atriz e figurinista, me formei na Unicamp em arte cênica e agora estou no mestrado na USP em têxtil e moda, né, por essa conexão com o figurino que sempre me foi muito forte, assim, essa questão das visualidades. E desde que eu comecei a experimentar teatro, eu passei pela Escola Livre de Teatro, eu sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo. São Bernardo, para quem é mais de São Bernardo mesmo, que fala mais caipirês, todo o meu processo de formação sempre foi buscando teatro de grupo, teatro colaborativo e essa perspectiva do teatro popular, né? E feito pelo povo também. Então, apesar de não ser de Recife, tenho uma enorme e profunda paixão também pelas manifestações muito fortes que tem ali, que vêm dali e que são base também para o meu estudo como atriz e como performance do corpo. Sou também taurina, que nem Jorginho, com ascendente em Capricórnio, terra em terra, gente gosta de uma estabilidade, ascendente em Aquário, para dar uma revolucionada, não ficar tão monótona. Trabalhar com o texto de um autor já muito consagrado se torna mais difícil em questão de surpreender o público, de ultrapassar a expectativa do público? A literatura de Ariano, como um todo, traz uma identificação direta por causa do jeito como ele conta, da forma como ele conta essa literatura popular, como ele assumiu, como ele trouxe para ele essa literatura popular e transformou na forma dele de contar a história. O texto de Ariano me chega nesse lugar, né? Ele tem uma objetividade enquanto trama, que também, para mim, é espetacular. Não é um texto longo, é um texto curto, é um texto que
que tem que ele coloca aquilo que precisa acontecer para as coisas se organizarem da melhor forma. Então não tem barrigas, as coisas elas fluem. A gente sempre tem que abrir a escuta e aprender. E nesse sentido, acho que é muito feliz a escolha do Fê em colocar os paulistas em determinados personagens e os recifenses em outros, assim, porque de fato é quase inalcançável eu querer, em um processo, chegar onde a vivência desses recifenses que estão ali, que estão nas brincadeiras, que estão próximo inclusive, do que Suassuna fala, né, trata, e que é muito doido porque tem uma simplicidade, né, e a gente acha que a simplicidade é algo fácil de fazer, e eu acho que é o contrário, a gente sempre faz o mais difícil, assim, e acho que Suassuna é genial por isso, ele consegue traduzir em frases históricos, contextos políticos, personalidades que a gente sabe que existem e que estão aí circulando e que estão vivenciando exatamente o que ele quer demonstrar e quer denunciar, digamos assim, em cada peça, né? Tenho mais uma pergunta em relação ao segmento de circo-teatro. Esse segmento específico, vocês acreditam que ele consegue acessar algo que nenhum outro segmento do teatro consegue, tanto em vocês quanto no público? Sim, eu acho que sim. Inclusive, quando a gente decidiu, quando o Fábio Espósito, né, que é o outro ator do espetáculo, que é o Xepa, a gente trabalha junto desde 2015. E ele chegou para mim e falou, cara, vamos fazer, a gente precisa fazer, isso foi em 2017, a gente precisa fazer uma comédia popular. Eu falei para ele, cara, comédia popular, só me vem Ariano na cabeça. Ele, não, Ariano é muito difícil conseguir os direitos. Eu falei, tá, eu sou amigo da família de Ariano, eu posso ligar não para o para filho mim. dele. Eu liguei para o filho dele, que eu sou amigo do filho mais novo dele, e a gente conversou e ele ficou... Tanto que foi ele que fez o cenário, né? Que a gente trabalhou junto há muitos anos atrás. E quando o Xepa falou, mas vamos fazer uma comédia, eu falei, vamos fazer uma comédia de circo-teatro. A gente estava, obviamente, tomando cerveja, obviamente, né, naquela animação, e aí ele falou, circo-teatro, Fernando Neves, na hora, porque o Xepa fez O Médico e o Monstro, com a direção do Fernando Neves, com o La Mínima, na época que o Xepa fazia parte com o pessoal, com o Domingos e com o Fê Sampaio. A Carol Badra, inclusive, também estava no elenco. E aí, na mesma hora, veio o circo-teatro, veio o Fernando Neves. Obviamente que nós estamos falando da experiência de Fê com circo-teatro e nós somos, de uma certa forma, estamos, né, trabalhando como atores e atrizes num espetáculo que se propõe ao diálogo com essa linguagem, mas nós não somos pessoas do circo-teatro, né? E há uma diferença grande, né? E o que mais encantava, assim, quando nós íamos falar com as pessoas, entrevistar as pessoas do circo-teatro, era uma insistência em falar sobre verdade. Eles dizerem, não, mas tem que ter verdade, tem que ter verdade. Tem uma coisa que o Fernando vive falando, né? Tem que ter uma verdade, tem que ter uma verdade. E que, de uma certa forma, todo mundo, no teatro, busca essa tal de verdade. Eu não faço a mínima ideia que raios é essa tal de verdade. Mas eu entendo que tem um compromisso ali, e aí me veio Camarote falando, né? No livro dele, O Palco no Picadeiro, o Camarote vai dizer assim, as pessoas iam assistir melodramas no circo-teatro para chorar. As pessoas iam para chorar, as pessoas não iam para se divertir, as pessoas iam para chorar. E esse choro, ele realmente só aconteceria se o compromisso daquelas pessoas ali fosse realmente muito, muito real. Mas tem uma coisa no circo-teatro que é um ritmo, é quase uma música, assim, que é tudo muito objetivo, com intenções muito claras, então não dá tempo de você psicologizar, né? Isso que o Jorginho falou de ficar caraminholando que você vai fazer. Não, é um negócio que precisa acontecer. Por quê? Tem precisão, ritmo, música no movimento do ator, música no corpo do ator que se move,
tipos específicos físicos da cultura dele, mas que se torna universal, né? Então eu fui parar para pensar nisso e falei, realmente, tanto que eu estudo Toshiro Mifune, meu doutorado é sobre o Toshiro Mifune especificamente. E o meu personagem tem uma base física inspirada no Toshiro Mifune. Isso é um segredo que ninguém sabia. Por quê? Porque eu identifiquei o corpo do Toshiro Mifune no Trono Manchado de Sangue, que é o Macbeth, com o corpo do soldado da Gurita do Cavalo Marinho, com o corpo do Maracatu Rural, com o corpo, ou seja, com o corpo de um Tônus que busca uma verdade. Vocês acreditam que o espetáculo concede ao público, depois de ter assistido, uma lição de casa, digamos assim, de reflexão, de permitir-se rir depois de tempos tão difíceis? Eu acho que o espetáculo concede uma reflexão de dever de casa, principalmente, respondendo a primeira parte, principalmente porque, apesar de se passar nos anos 30, no sertão da Paraíba, na cidade de Itaperoá, durante toda a tensão política em que envolvia as oligarquias urbanas, no nome de Getúlio Vargas e de João Pessoa, que era o vice do Getúlio na época, antes de ser assassinado, e a oligarquia rural, no caso, no nome do Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, que é o coronel e o padrinho do Quaderna, essa tensão política, ela é histórica, tá? Logo nesse momento existiu uma revolução naquela região e um território independente foi criado, chamado Território Independente de Princesa. Isso é histórico, nos anos 30. A peça se passa nesse momento. E por isso tem uma fúria pelo caso do coletor que roubou dinheiro público, porque ele abriu um precedente para que a oligarquia urbana colocasse em xeque o poder da oligarquia rural a partir de um roubo, corrupção. Quando a gente associa ao Brasil que a gente vive hoje, a gente fala, tá. Então, eu acho que eu espero, torço, desejo que o público encontre essa identificação. Não é simples assim. Não é simples. Aquelas figuras ali, elas terminam provocando em outros lugares também. Por exemplo, talvez as pessoas não vão sair com essa noção de mocinho e vilão. Isso não é um dado posto pelo texto, não é um dado posto por Fernando enquanto proposição de encenação. E no mundo tão bipartido, né? No mundo tão dicotômico, onde geralmente a gente só encontra duas saídas para qualquer coisa, você não encontrar o vilão e o mocinho, às vezes é um desafio muito grande assim, para quem assiste. Né? Tendo em vista a influência que nós temos da teledramaturgia, que até hoje é ancorada dentro desse binômio, né? Do vilão e do mocinho, e tantos outros, mas as coxambranças elas não oferecem nesse lugar. E estou aqui para convidá-los para que venham ao Teatro Sérgio Cardoso, Sala Pascoal Carlos Magno, a partir do dia 18 de outubro a 11 de novembro, que será a nossa temporada, sempre de segunda a quinta, às 19 horas, a preços populares. Venham que é uma comédia divertidíssima, muito crítica, vocês não vão se arrepender. Beijo, gente. Até mais. Tchau, até. Beijo. Cheiros!